Um dos maiores desafios da comunidade científica é tentar descobrir exatamente como foi a construção das pirâmides do Egito. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos maiores mistérios da humanidade, o que fez historiadores, arquitetos e cientistas durante milhares de anos tentarem apresentar explicações sobre como essas maravilhas da engenharia surgiram. Mas afinal, como as pirâmides foram realmente construídas? Qual é a teoria mais aceita? Eu sou o Luke. Vem comigo que eu te conto mais detalhes dessa história. As construções das pirâmides do Egito são um prato cheio para pessoas que gostam de teorias da conspiração. Por quê? Na época em que a grande pirâmide de Gizé foi construída, que estima-se que tenha sido em 2560 a.C., os egípcios tinham poucos recursos para transportar blocos tão grandes, potencializando ainda mais as teorias. Durante os anos em que as pirâmides foram construídas, o Egito vivia uma estabilidade política e prosperidade econômica. Os faraós acreditavam ser divindades escolhidas para mediar a relação entre os deuses e os humanos. Por isso, quando um faraó morria, eles acreditavam que o corpo precisava de cuidados especiais. Então era feita uma mumificação do cadáver, que era sepultado junto com seus tesouros, alimentos e até móveis. Onde eles eram sepultados? Nas pirâmides. Então podemos considerar que as pirâmides são basicamente túmulos? Exatamente. Essas construções nada mais são que os túmulos de pessoas importantes do Egito, que recebem os nomes dos faraós cujos corpos estão sepultados em seu interior. Cada uma delas representa a grandeza dos faraós para o povo e para os deuses. E o tamanho dessas construções é realmente assustador. No caso da pirâmide de Quéops, que é o maior túmulo do mundo, são 230 metros de largura na base, com uma altura de 174 metros. Ela foi construída com 2,3 milhões de blocos de pedra, que pesam cerca de 2,5 a 60 toneladas cada uma. Já a pirâmide de Khafre são 143 metros de altura, um pouco mais baixa que a de Quéops, que era do seu pai. Ao lado dela está a Esfinge de Gizé, com 200 metros de comprimento e 74 de altura. Vamos tentar responder as perguntas que não querem calar. Como pirâmides tão grandes foram construídas com tão poucos recursos? Como os trabalhadores egípcios conseguiram construir pirâmides com 140 metros de altura? Como levantaram mais de 2 milhões de blocos? Como as pirâmides foram construídas tendo seus vértices geometricamente alinhados com os 4 pontos cardeais? Para muitos teóricos da conspiração, as pirâmides são a prova viva de que os humanos fizeram contato com alienígenas. Essa ideia ganhou força em 1968, na famosa obra Eram os Deuses Astronautas? Nesse caso, o suíço Erich von Däniken apresenta teorias para vários mistérios, inclusive sobre a construção das pirâmides. Além dele, outros teóricos escreveram obras onde afirmam que as pirâmides tinham realmente sido construídas por extraterrestres. Seria essa uma afirmação verdadeira? Bom, eu vou tentar apresentar alguns pontos que provam que essa história é mentirosa. Primeiro, existe o fato de que achar que os egípcios não eram capazes de construir as pirâmides é considerado algo preconceituoso. Até porque a gente sabe que eles tinham potencial para fazer coisas incríveis. Mas o grande problema dos teóricos dos deuses astronautas é que muitos deles não se aprofundam em seus objetos de pesquisa, gerando interpretações erradas. Eles ignoram completamente as práticas culturais, religiosas e sociais desses povos e criam as ideias que lhes convêm. O próprio von Däniken, que eu citei anteriormente,
afirmou em uma entrevista que sequer visitou os lugares sobre os quais tanto especulou em sua obra. Ele também disse que todo mundo aceita o que precisa para sua teoria e diz que o resto é um engano. Ou seja, um dos autores da teoria que afirma que os alienígenas construíram as pirâmides assume que sua história pode ser uma grande mentira. Além disso, se extraterrestres realmente fizeram todas as mais de 100 pirâmides que existem no Egito, eles eram péssimos engenheiros civis e arquitetos. Eu falo isso porque, apesar de algumas pirâmides serem construções incríveis, a maioria delas foi mal planejada e está em péssimas condições. Será possível que os alienígenas eram incompetentes o bastante para vir aqui, na Terra, fazer construções cheias de falhas? Eu acho que não. Mas o que realmente anula completamente essa teoria é o fato de não existir prova alguma do contato de humanos com alienígenas. Tudo é afirmado na base da especulação e de teorias sem embasamento científico. Uma outra teoria que a princípio parece maluca, mas que faz todo sentido, é a de que os egípcios usaram água para fazer o transporte de pedras tão pesadas. Essa versão diz que, além de transportadas, as pedras também eram cortadas e moldadas na água. Depois de ser cortada com precisão, bexigas de animais e outros objetos flutuantes eram colocados nas pedras, o que facilitava o transporte. Essa teoria foi criada pelo engenheiro inglês Chris Macy, onde ele diz, basicamente, que os egípcios tinham dutos desde o rio Nilo até cada nível das pirâmides. Para ele, isso facilitaria a subida e o encaixe de cada pedra no seu lugar. Até certo ponto, essa história faz todo sentido e poderia ser uma forma genial de construir coisas tão grandes, fazendo a sociedade egípcia antiga ainda mais fascinante. Só que, onde está o canal usado para construir a grande pirâmide de Gizé? Para onde ele foi? Se perdeu no tempo? A distância entre o rio Nilo e as pirâmides de Gizé, por exemplo, é de 10 quilômetros. Então é improvável que eles tivessem feito uma construção tão grande e ela tenha se perdido. Uma outra explicação interessante, porém bizarra, diz que as pirâmides eram originalmente formações montanhosas naturais e, em seguida, as rochas foram colocadas sobre essas colinas de cima para baixo, em vez de baixo para cima. Essa ideia foi proposta pela primeira vez em um artigo de 1884 por uma conferência de cientistas. Porém, assim como as outras versões, não existem provas ou embasamento científico que comprove essa teoria. E finalmente, chegamos ao que a maioria das pessoas acredita, que as pirâmides foram construídas a partir de rampas. A primeira é a teoria da rampa em zigue-zague. Embora pareça uma ótima ideia, teria exigido um ajuste constante à medida que a estrutura da pirâmide fosse construída para cima. Além disso, como esse tipo de rampa poderia subir na pirâmide? Essa teoria já foi amplamente desacreditada e poucos estudiosos insistem que ela seja verdadeira. Então, temos a rampa de espiral, talvez a primeira teoria do nosso vídeo que faz algum sentido. A rampa em espiral poderia ser construída simultaneamente com a pirâmide. Ela correria ao longo da parte externa da pirâmide e subiria conforme a obra fosse concluída. O principal problema em usar uma rampa em espiral é manobrar as pedras em torno dos cantos. Já é difícil transportar pedras enormes por uma rampa, mas ter que virar as pedras cria outro grande problema. E é aqui que a teoria da rampa espiral falha. Por fim, a teoria mais aceita entre a comunidade científica é a da rampa interna. Um arquiteto francês chamado Jean-Pierre Houdin, desde a década de 1990, se dedicou a estudar as pirâmides e foi capaz de projetar a teoria mais brilhante já criada. De acordo com Houdin, as pirâmides foram construídas com o uso de duas rampas espirais separadas.
A primeira era uma rampa externa, que subia até cerca de 30% do caminho. E a segunda era uma rampa pela qual as pedras pesadas eram arrastadas pelo resto do caminho até o topo. Rodin calculou que essa rampa interna tinha uma inclinação de 7 graus. A rampa em espiral também incluiu seções abertas nos cantos para os trabalhadores girarem os blocos. Além da rampa interna, Rodin também conseguiu explicar como a Câmara do Rei foi construída, bem como a sala mais misteriosa dentro da pirâmide de Quéops, a Grande Galeria. Os maciços blocos de granito acima da Câmara do Rei foram puxados para cima através de um longo sistema de roldanas. E há sinais que apoiam essa teoria, como, por exemplo, marcas de buracos que foram cravados nas rochas. Acredita-se que tenham sido usados para apoiar o sistema de polias. A teoria de Rodin tem muitos fatos ao seu favor. Usando tecnologia digital, uma equipe de programadores de computador conseguiu testar a ideia e confirmar que os projetos de Rodin para as pirâmides são matematicamente possíveis. O mais surpreendente é que eles conseguiram encontrar evidências da existência real de uma rampa, que revelou uma imagem em forma de espiral. Isso poderia muito bem ser os restos de uma rampa interna. Até então, essa teoria nos dá a explicação mais plausível de como as pirâmides foram construídas. Mas isso não quer dizer que a teoria de Rodin seja uma verdade absoluta. Para ser sincero, amanhã pode surgir uma evidência que desminta essa teoria, assim como também pode surgir um fato que a confirme. Enquanto isso, seguimos acreditando que sim, as pirâmides foram construídas através de rampas externas e internas em forma de espiral. E você, concorda com essa teoria de Rodin? Eu vou nessa, mas te encontro no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e até a próxima.